Os obreiros do Senhor não são os que se escondem, mas são os que se apresentam à obra. E vão de mal e cuia com o que tem de melhor e com aquilo que não tem. Porque o que Jesus espera não é que a gente finja que não exista, né, dificuldades e imperfeições dentro de nós. Esse nunca foi o propósito. A questão é outra. E a gente vai entender com o Pedrinho como é que foi. E aí o Bebeto narra: quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadir o suave refúgio, quando, né, o sol já estava se pondo, o clima já estava ficando mais, né, dando notas do anoitecer, um modesto viajante penetra o estreito cenáculo, exibindo as mãozinhas largas, nas mãos largas nódoas sanguinolentas. Já não tinha mais ninguém na salinha do Simão Pedro, apenas ele mesmo, suarento e abatido. Porque, né, quando a gente se desdobra nessas atitudes, né, que a gente acaba perdendo o controle, a gente fica meio abatido. A gente fica assim, porque não nos traz paz. Lidar com agressividade, com violência, não nos prende. A gente é como se estivesse dando furos na nossa alma e a gente estivesse vazando, esgotando as nossas energias. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou docemente. Olha a pedagogia de Jesus. O Simãozinho estava desastroso, né? Por causa dos sentimentos complicados. Jesus foi doce com ele. Conturbado, o discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, por causa que Jesus encostou a mãozinha nele. Só que como Simão estava no outro mundo, totalmente desconectado da tarefa, ele pergunta impossível: quem és tu que chegas a essas horas, quando o dia de trabalho já terminou? Ele não queria saber de mais ninguém. E porque o desconhecido não respondesse, ele vai, o Simão Pedro, né, com a inflexão de censura, diz: avia-te sem demora, dize depressa a que vens. Só que meio àquele cenário, ao silêncio daquela pessoa que entrava ali, ele se deteve a contemplar rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Ele vê os pezinhos descalços, aonde tinha as marquinhas dos rubros sinais dos cravos da cruz, e ansioso, né? Ficou meio assim balançado, encontra no estranho peregrino o olhar que refletiu o fulgor das estrelas. Aí quando ele cai em si, quando ele percebe, ele diz, aflito e em lágrimas: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não somos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. E é muito curioso, porque nessa experiência Jesus acolhe Pedro. Não chega dando martelada, não chega desastrado. Com sensibilidade. Porque o mal, quando se apresenta, pede o bem. E os
obreiros atentos do Senhor estarão verdadeiramente conscientes disso. Porque se a gente percebe, por exemplo, nas atividades que a gente participa na casa, né, que a gente está integrado, que as coisas não estão boas, não é chegando na voadora ou com mais imposições que a gente vai dar conta. No momento que tinha Tiago e Paulo brigando, o que Pedro fez? Acolheu com amor, né? E desarmou com humildade. Foi isso que ele fez. Não falou muita coisa, apenas ponderou que ele era uma criatura falha e que se colocava à disposição do julgamento de todos. Ele foge de decidir alguma coisa, de tomar partido para algum lado. E ele se dispõe tão somente a reconhecer que ele, diante da obra, ele era mais um trabalhador pequeno, a quem não caberia decidir nada. Seria ao mestre que todos deveriam como que voltar os seus espíritos. E é muito curioso, porque dessa experiência, dessa esmola de compaixão que Jesus pede para ele, Humberto de Campos termina a mensagem dizendo assim: o rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum. Tem horas que no trabalho a gente não vai estar bem, que a gente vai estar passando por desafios que às vezes o nosso coração e a nossa alma vão estar jungidos a determinadas condições um tanto que infelizes. Mas isso não apaga o que a gente tem de bom e é capaz de nos unir para a tarefa que a gente se lança e que a gente abraçou. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero. Quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado somente havia a sombra da noite que avançava de leve. O que Jesus proporcionou para ele? Ofereceu um pouquinho de amor nos nossos desafios enquanto participantes desse grande trabalho do Mestre. Caberá nos entender sempre que o Cristo confia em todos os espíritos. Ninguém está desprezado ou isentado dessa obra divina, porque cada um de nós detém potenciais. Só que nos restará estarmos preocupados mais com a obra do que com as nossas opiniões, atentos mais ao Cristo do que a nós mesmos, fortalecidos cada vez mais no propósito e menos nos nossos interesses mesquinhos, entendendo que nós temos condições de trabalhar e ficar parado por causa de imperfeição não é posição daquele que atende ao serviço do Mestre. Obrigado, que Jesus nos abençoe sempre.